Sr. Primeiro-Ministro, há 60% dos jovens em Portugal que não ganham 1000 euros e o Sr. Primeiro-Ministro acha que o problema é os impostos. Vai ter uma desilusão no final deste mandato. Vai ter uma desilusão porque não percebeu qual é o problema. E, por falar em problema, gostaria de lhe dar alguns factos. Em 2023, a EDP lucrou mais 40%, mais 900 milhões de euros. Ontem, os seus acionistas decidiram distribuir 600 milhões de euros, mais de 60% dos lucros, ao Estado chinês, a quem o PSD, de pino na lapela, com a esfera, as quinas e os castelos, decidiu entregar a nossa elétrica nacional. O Conselho Executivo da EDP pagou-se a si próprio mais 18%. E, enquanto isto, os trabalhadores que ganham os 1000 euros tentavam negociar salários melhores. Uma negociação que foi boicotada pelo responsável das relações laborais da EDP, que proibiu um plenário de trabalhadores, que interrompeu negociações e que impôs uma atualização salarial de 3%, abaixo do acordo de rendimentos, que não sabemos se o Sr. Primeiro-Ministro acha que é excessivo ou insuficiente, não está claro, e 6 vezes menos que o aumento dado aos administradores. E se eu trago o caso da EDP hoje, é porque ele é um retrato do pior que a economia portuguesa tem. Uma economia rentista que explora a sua posição de mercado nos consumidores e nos trabalhadores para ter lucros milionários que entrega ao Estado chinês. Uma empresa que vive do privilégio, da ligação ao poder político. O PSD sai, entra ao PS e o PS volta a sair, mas a EDP está sempre lá. Está sempre no governo, está sempre no Conselho de Ministros, está sempre a mandar. E por isso mesmo não pagou ainda os impostos pela venda das barragens. A EDP é a empresa que vive do privilégio e que cria desigualdades, que contribui para os baixos salários. E a EDP não aumenta os salários dos trabalhadores, não é porque paga muitos impostos, é por ganância. É por ganância, para ganhar mais e mais e mais, e nem 1 cêntimo desses lucros fica em Portugal. E se trago a EDP hoje, é porque toda a gente tem o direito a saber, hoje no dia em que discutimos o programa de governo, o que é que este governo tem preparado para a situação da EDP. A primeira coisa que fez, a primeira decisão que tomou, foi recrutar o responsável das relações laborais da EDP, o mesmo que proibiu o plenário e que impôs uma atualização de 3% para ser o secretário de Estado do Trabalho deste governo da direita. Secretário de Estado do Trabalho da direita. Aliás, não se surpreende, é um caso de vocação aquele do Dr. Adriano Rafael Moreira, pelo que já mostrou na EDP. O segundo exemplo do que este governo quer fazer é cortar os impostos à EDP. O IRC sobre lucros milionários, são sim as grandes empresas que o pagam, de 21% para 15%. A eliminação de todas as derramas faz com que a taxa máxima passe de 31,5% para 15%. Metade do IRC. O programa do governo é cortar para metade o imposto pago pela EDP. Que toda a gente escreva este número. 250 milhões de euros é a lembrancinha que a EDP leva deste governo e a garantia no primeiro dia de discussão do programa do governo. Se forem rejeitadas as moções de rejeição aqui apresentadas, amanhã, sexta-feira, depois da hora do almoço, abre a happy hour das grandes empresas. A happy hour das empresas que vão deixar de pagar impostos. E a festa continua. São os salários mascarados de prémios que deixam de pagar contribuições para a Segurança Social, de contar para a carreira contributiva e de pagar impostos. E ainda estamos para saber se a tal unificação dos apoios no suplemento remuneratório solidário não vai solidariamente trazer os 75 milhões de euros da tarifa social pagos hoje pela EDP para dentro do orçamento do Estado. O Governo nem teve tempo de alterar o logotipo no papel dos despachos e já garantiu um jackpot histórico à EDP. Multipliquemos este exemplo por uma mão cheia de grupos rentistas, por uma mão cheia de grupos económicos que são a clientela deste governo. Uma elite de abutres, ansiosa para se atirar à saúde, à educação, à especulação imobiliária, aos lares dos idosos, a quem que querem entregar ao privado. E temos o retrato de um programa.
Um governo para a elite económica. Um governo disposto a mobilizar os recursos de todos, dos salários dos trabalhadores da EDP aos recursos do Orçamento do Estado, para enriquecer alguns. Alguns que não investem, que não aumentam salários e que simplesmente enriquecem e levam essa riqueza para fora do país, para fora das fronteiras. A minha questão é muito simples, Sr. Primeiro-Ministro. O programa começa por falar com um objetivo de salário mínimo de 1.000 euros em 2028, para logo depois dizer que o aumento do salário mínimo deve ser condicionado a fatores como a produtividade. A descida do IRC para a EDP é incondicional. E o salário mínimo de quem não consegue pagar a conta da luz? E o salário mínimo de quem não consegue pagar a conta da casa é incondicional ou há um compromisso deste Governo com o aumento do salário mínimo? E as carreiras dos oficiais de justiça, dos professores, dos polícias, dos profissionais da saúde, como é? São incondicionais como o imposto da EDP ou há um compromisso deste Governo relativamente àquilo que vai fazer? Este é o momento da frontalidade e a frontalidade tem compromissos claros, tem números, tem dados. Tudo aquilo que o Governo não tem no seu programa, a não ser, claro, o jackpot à EDP. Não é correto, nem é honesto dizer que a EDP veio para o Governo. Nem veio a EDP, nem veio empresa nenhuma para o Governo. No Governo estão pessoas qualificadas, estão pessoas desinteressadas, estão pessoas que largaram as suas vidas profissionais para servir o interesse de todos. Nós não nos queixamos das nossas circunstâncias, mas também não podemos aceitar que a senhora deputada possa lançar assim uma atoarda sem ser responsabilizada. Isso não é a melhor forma de nós termos um diálogo positivo ao nível parlamentar e espero sinceramente que, para além do boneco que ensaiou para as televisões, se preocupe verdadeiramente com aquilo que é o programa do Governo e com aquilo que é o conteúdo para a vida das pessoas que está no programa do Governo. Reconduzir esta discussão ao caso da EDP parece-me, sinceramente, que é um ato menor desse ponto de vista. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro.